tenha dado certo. Oi. Isso, felicitação agora. Fala para ela agora por aqui se você não recebeu dele. Eu vou falando, que tenha dado certo. Oi, Enan, tudo bem? Como é que você tá? Enan, Tô bem, você... Ai, que bom. Muito obrigada por você estar aqui. É uma felicidade imensa você ter aceitado o nosso convite para participar dessa live na Reunida. Porque o Enan, né, gente, vocês devem conhecer também do programa da Fátima Bernardes. Ele já esteve 2 vezes lá e foi uma experiência muito bacana. Peraí, Enan, você está me ouvindo bem? A Cláudia disse que não está ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá, deixa eu ver se... Melhorou ou piorou? Melhorou. Ah, então tá bom. Eu pensei que eu precisava colocar o fone de ouvido, porque eu estava ouvindo eco também. Bacana. Então, como eu dizia, o Enan, ele tem essa visibilidade que conseguiu, né, através do programa. E a gente sabe que, como o Enan, tem muitos autistas talentosos que também se formaram em medicina. E hoje a honra dele estar aqui para poder falar disso, né? Desses desafios, porque, Enan, já é a primeira pergunta que eu vou fazer para você, né? Como é que foi crescer sendo autista? Porque desde a infância até você se formar em medicina, você deve ter uma história para contar, né? Então, se você puder resumir um pouquinho as dificuldades que você teve até chegar à faculdade, eu acho que muitas famílias vão gostar de ouvir. Uhum. Sim, né? Eu só fui descobrir que eu era autista aos 19 anos de idade, né? Dos 18, né, para os 19 anos de idade. Certo. Antes, eu não sabia. Aí, assim, né, cresci, é, eu cresci assim, sendo uma criança diferente. Eu sabia que eu era diferente. Você se sentia diferente, né, dos outros, Uhum. mas não sabia dizer exatamente o que era. Porque eu posso dizer que a sua irmã, né? Você tem uma irmã também autista, que tem um autismo Uhum. mais severo. Então, a sua mãe, a Érica, minha amiga Érica do Mato Grosso, beijão, ela se empenhava demais, né, pelo autismo da sua irmã, quando, na verdade, você também tinha um autismo, mas era tão leve que passou imperceptível, né? Não? Isso é verdade. Na verdade, né, quando eu era criança, eu recebi o diagnóstico de psicose infantil, Olha só. aos 4 anos de idade. Aos 4 anos. Uhum. Nossa. Aí, assim, eu fui uma criança que cresci como tendo psicose infantil. Certo. E isso deve ter É, sido... Siga, por hum? favor, siga. Não, pode continuar. É, e aí, né, assim, eu era uma criança pouco diferente das outras. Uhum. Até porque uma coisa que eu tinha deslalia, tinha dificuldade em articular a fala. Tanto que eu não conseguia falar um monte de palavras. Certo. Aí, aí eu falava, era estranha a minha fala. Aí até Uhum. por isso, meus coleguinhas achavam que eu tinha problema, que eu era louco. Aí, quando eles se juntavam para brincar, eu queria brincar, não deixava. Então, você sofreu um pouquinho de bullying, é isso? Não? Você sofreu bullying na escola? Muito.
Poxa, isso te afetava muito nas outras coisas, até mesmo para se concentrar nos estudos, né? Às vezes o bullying atrapalha bastante. Você mesmo assim queria a escola ou você chegou a pedir à sua mãe para não ir mais à escola? Não, eu queria a escola. É Que assim, bom. né? Quando desde criança, uma percepção que eu tinha era de que se eu quero ser alguém na vida, depende de mim. Não depende de bullying, não depende do que os outros acham ou fazem de mim, depende de mim. Se eu quero Inclusive, vencer, depende de mim. isso. Inclusive, você falou isso num dos programas, né, da Fátima Bernardes, e uma frase muito inspiradora, porque o Edinho, eu comparo muito o Edinho, né, com você, se bem que ele é mais novo, porque a determinação dele é imensa. Às vezes eu acho que ele tem mais garra, mais determinação até do que algum talento mesmo, mas ele quer muito, ele diz que ele vai conseguir, ele faz tudo por isso. Então, eu acho que é uma qualidade que a gente deve inspirar, né, nos nossos filhos. Sempre, qualquer criança com ou sem autismo, a ter motivação, né, Enan? E então, nesse período difícil, você acha que melhorou depois que você abriu o diagnóstico? Ou deixa eu refazer a frase, a pergunta. Quando você finalmente soube que era autista, você acha que a sua vida melhorou ou atrapalhou em alguma coisa? As duas coisas. As duas coisas. Pois Uhum. é. Dá para explicar um pouquinho aonde melhorou? Melhorou por causa que, assim, eu percebia que eu era diferente, percebia que eu tinha algumas atitudes diferentes, né? Tipo, não entender metáforas que as pessoas faziam, muitas vezes não entender sinais, não compreender a linguagem corporal, Certo. não ter conseguido namorar, ter dificuldade também nesse aspecto, Uhum, ter também algumas manias. uhum. E, eu sabia que eu era diferente, mas não sabia por quê. Isso. Quando eu fui ler sobre o autismo, e principalmente sobre a síndrome de Asperger, que hoje é o autismo leve, Certo. eu me encontrei, me descobri. Deve ter sido um momento, né, daqueles de eureka, né? Me Eu descobri. lembro. Conta um pouquinho, você dividiu logo com seus pais ou guardou para você? Na verdade, foi minha mãe que levantou essa hipótese. Por Uhum. causa da minha irmã, que é autista grave, aí minha mãe começou a participar de muitos congressos, começou a estudar mais a respeito do assunto. Aí Certo. ela chegou para mim e falou: Eu acho que você é autista leve. Aí quando eu fui ler, eu falei: Não, eu sou autista leve. Certo. Quando eu fui no psiquiatra, né, fechou o diagnóstico. Que bom. Que bom que você, quer dizer, que bom que você teve a certeza, né? E que você viu que você não era um absurdo, né, da natureza. Você não era aquilo que os amiguinhos que fizeram bullying diziam. Você tinha simplesmente, né, a síndrome de Asperger. Então, deve ter sido mesmo um alívio, né? Você acha que foi isso? Um alívio, de alguma forma? Foi um alívio. Ai, Foi um alívio, ao mesmo tempo me trouxe um pouco de tristeza. certo. Porque aí, porque aí eu percebi. Isso é para sempre. Uhum. Você Asperger para sempre. Sim, sim. E você, aí, entrando então no outro lado, né, na segunda pergunta dentro de uma, o que que você acha que piorou, por exemplo? Você acha que as pessoas mudaram em relação a você, começaram a achar, ele tem alguma coisa, né? Agora ele tem um diagnóstico.
Você acha que as pessoas mudaram com você? Na família, nos amigos, escola, enfim, as relações mais próximas mudaram? É, assim, a família sempre me apoiou. Uhum, Então a família não mudou, não. uhum. É, teve o lado negativo também, mas assim, né? No mais, também com amigos não mudou, não. Certo. E dentro de você, mudou alguma coisa? A doutora Graça está com a gente. Oi, querida, gosto muito de você. Ela perguntou se um rótulo, se achou rotulado, por exemplo? É, assim, no início eu tinha um pouco de preconceito comigo mesmo, Uhum. mas assim, isso foi bem no início. Hoje eu já me aceito muito bem, amo ser assim, não queria ser diferente. Ai, que lindo! E esse é o intuito, né, de todos nós, as famílias, que os nossos filhos autistas, estejam felizes com quem são. E é até natural, né, Ana? Porque a gente tem que se acostumar, né, com o diagnóstico. Os pais e os autistas adultos, quando descobrem o diagnóstico, como você, depois entrando na maioridade, beijo, Grazi. Então, vem aquele golpe, aquela coisa de, nossa, eu fui 19 anos, fui autista e não sabia. E tem que se acostumar, né? Querido Enan, outra pergunta que eu acho que é muito importante e que eu sei disso, porque eu tenho o privilégio de conversar com você de vez em quando. São os papos que me deixam muito feliz pelo WhatsApp, com a sua mãe, claro. Eu queria já entrar nessa parte de um sonho que você tem, porque um dos seus sonhos você realizou, né? A medicina. Oi. Eu sei que você é um excelente médico, mas você tem um outro sonho. E eu queria que você falasse sobre isso. Você tem um sonho de ser médico do Exército, não é? Fala um Uhum, pouquinho disso. Fala um pouquinho. falo sim. Na verdade é assim, né? Era um sonho que eu tinha, mas infelizmente acabou morrendo. É um sonho que morreu, né? Aí hoje eu acabei tendo outros objetivos. Por que que morreu? Por causa que, assim, né? Infelizmente, depois que eu soube do diagnóstico, que ele se tornou público, que outras pessoas souberam do diagnóstico, Uhum, o preconceito que de fato eu sofri foi de instituições do Estado brasileiro. É, o Exército sempre convoca médicos recém-formados para servirem. uhum. E, no caso, né, depois que eu me formei, né, eles fizeram essa convocação e eu aceitei. Falei que sim, falei que queria servir. Eu queria ter pelo menos um tempo da minha vida como médico militar. Certo. Era meu sonho. Aí eu tinha passado por avaliação médica em Cuiabá, fui aprovado. Aí eu fui designado, né, para servir no 18º GAC de Rondonópolis. Uhum. Mas daí, né? Quando eu cheguei lá, aí eles falaram para mim, olha, você vai ter que passar por uma segunda inspeção de saúde. Uhum. E eu, mas por quê? Segunda inspeção é se acontecer alguma coisa entre a primeira e a segunda inspeção, se a pessoa quebra a perna, se quebra o braço. Isso. Não aconteceu, não aconteceu nada comigo. Por que tem que fazer uma segunda inspeção? Sim. Aí, né, nisso, eles falaram, mas aí não falaram, né? Falaram, né, que por ter falado que eu era ansioso, eu ia ter que
ser avaliado por psiquiatras militares no hospital militar. Certo. Aí, só que psiquiatra militar só tem em Campo Grande, que é na sede da 9ª Região Militar. Sim. Aí nisso, né, me colocaram numa viatura e me levaram para Campo Grande. Eu nunca na vida tinha andado na parte de trás de uma viatura. Uma viatura. Na parte de trás, mais experiências. Colocaram, me levaram para Campo Grande. Sim. Assim, em relação ao pessoal que me conduziu, o pessoal lá me tratou super bem. Tá, isso não posso nem como questionar. Certo. Mas aí, quando eu fui para Campo Grande, né, eu fiquei. Aí me levaram, né, eu fiquei dentro de um quartel lá. E assim, eu fiquei literalmente preso. Por causa que eu não podia sair. Ansioso, né? Ansioso, talvez. Você não sabia o que ia acontecer, não é? E assim, preso mesmo. Porque eu não podia sair do meu alojamento. Certo. Como eu não tinha farda, como eu não era, tava fardado, não tinha farda, eu não podia sair do alojamento. Fiquei como se eu tivesse ficado preso em prisão mesmo. Nossa. E depois disso? Aí, né, eu passei, né, por avaliação, aí eu passei por avaliação médica, né, fui avaliado por 2 psiquiatras, né? E assim, a consulta não durou nem 20 minutos, né? E elas perguntaram coisas do tipo: você tem algum problema neurológico? Você tem alguma doença neurológica? Você tem alguma doença crônica? Alguém na sua família tem alguma doença neurológica? Coisas desse tipo. Certo. Eu não falei que eu era autista, porque, né, eu não me acho doente por ser autista. Claro, autismo não é doença. Você Não é mesmo... doença. E eu sou médico. Eu sei definir o que é doença e o que não é doença. E, sinceramente, autismo não é doença. Eu não sou doente. Aí, né, eu fui avaliado por elas. E tudo bem. Voltei para Rondonópolis, também na viatura. Sim. Aí, depois, né, me chamaram para conversar lá em Rondonópolis. Aí, aqui em Rondonópolis, né, o médico abriu o laudo, leu e falou que eu era apto para a parte médica, mas não para a parte militar. Nossa. Eu tentei pedir o laudo, ninguém quis me entregar o laudo, até que a gente teve que entrar com o Ministério Público, Sim. depois de um mês, que a gente conseguiu o laudo. E assim, aquele laudo é humilhante e absurdo. É muito humilhante. Eu lembro que você conversou comigo. Aí o laudo fala, né, que eu estou apto para a parte médica. Não, aliás, nem falar isso na verdade. O laudo fala que eu omiti informações, dissimulei sintomas, pelo fato de não ter falado que eu era autismo, que eu era autista, mas também ninguém me perguntou. Exatamente. Porque falou, né, que lá eu tinha falado que eu tinha ansiedade, que eu tinha mesmo, mas na verdade eu sou autista, portador da síndrome de Asperger, usar esse termo também E, assim, que o diagnóstico foi feito pelos meios de comunicação pelos quais eu dei entrevista. Certo. Como médico, eu nunca vi nunca vi médico dar laudo com base em meios de comunicação. Exatamente. Aí lá no laudo fala, né, que por ser autista não ia ser capaz de manejar armas, não ia ser capaz de obedecer hierarquias, não ia ser capaz de participar de missões. A nossa amiga Kênia, que é Autismo MEI, que ela tá prestigiando a gente, a minha querida, ela tá chorando até, ela se emociona muito com esse tipo de preconceito, porque ela já sofreu muito preconceito como autista adulta também. E eu não queria te interromper, mas é que eu acho que eu estou vendo tantos comentários das pessoas não entendendo esse tipo de coisa, sabe, Enan? Ninguém entende, porque a gente, do mundo do autismo, a gente sabe
quantos talentos e quantas habilidades vocês têm exatamente intensificadas por causa do autismo. Como, por exemplo, você citou que não deixavam, ou acreditavam que você não seria capaz de manejar uma arma. Ou até, se eu não me engano, você ou a sua mãe me falaram que ficou até uma sugestão de que você poderia, não sei, ter alguma doidice na cabeça e atirar nas pessoas, né? Uma coisa assim. Imagina um absurdo desse. Alguém pensar isso é um crime de capacitismo. É um preconceito muito grande. E por isso que eu queria que você tivesse falado um pouco disso, para ver se essa live inspira a qualquer pessoa. Se vocês compartilharem depois, que eu sempre deixo gravada e boto no meu canal do YouTube, para vocês compartilharem com pessoas das Forças Armadas, com pessoas que já trabalham no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, para perceber o absurdo de instituições tão arcaicas, né? Tão desinformadas sobre o autismo. Então, é um favor que você faz também, Enan, não só por você, mas para outros jovens autistas, profissionais, com essa ambição de servirem, né, as Forças Armadas do país. Então, Fátima, sim. Sabe o que aconteceu depois também? Sim. No que eu fui rejeitado pelo Exército, né? Eu fui praticar tiro esportivo, né? Sim. Aí eu fiz o curso de tiro, fui aprovado. Aí eu fui tentar, né, adquirir a CR, que é o certificado de registro, né, para poder ter posse de arma de fogo, né, e poder transportar para o stand de tiro. Sim. Assim, não me usa nem para autodefesa, era só para tiro esportivo mesmo. Sim. Aí eu peguei, né, passei por exame psicológico, fui aprovado. Aí tá certo, né, juntei a documentação toda e mandei pro Exército, para uma região militar. Uhum. Eles rejeitaram também pelo fato de eu ser autista. Outra vez rejeitado. Um absurdo. Eu lembro desse dia porque eu acho que as pessoas não alcançam que uma rejeição desse nível mexe muito com você, não é, Enan? Porque é tão injusto, não é? É muito injusto. Muito injusto, até pelo seguinte, né? Eu sou médico formado, eu trabalho, eu pago meus impostos, contribuo com a Previdência, dirijo. E assim, para ainda ser tratado dessa forma pelo Estado. Dessa forma, eu estou contribuindo com a Previdência, estou pagando os meus impostos. Como que o Estado brasileiro ainda me trata dessa forma? Eu não tenho nenhum antecedente criminal, não tenho passagem pela polícia, nunca usei drogas na minha vida, nunca bebi. Aceito ser tratado dessa forma? Não aceite. É um preconceito imenso, né? Enorme. E é por isso que eu me comovi também com isso, essa rejeição, esse preconceito do Exército, porque não é a primeira vez. Você sabe que tem aquela outra autista, né, que eu te apresentei, a Andressa, que queria muito também entrar para o Exército. E a dificuldade que colocam quando sabem do diagnóstico. Porque, ao mesmo tempo, é isso, não é, Enan? Olha só a ironia. Você tem coragem de ir para a televisão, a nível, né, nacional, falar para as pessoas, olha, eu tenho autismo e eu sou um médico competente, porque todos os seus pacientes te amam, né? Deixa eu contar isso para o pessoal. E porque você foi ao programa e porque as pessoas viram que você tinha o diagnóstico, elas te rejeitaram, enquanto outros autistas, com certeza, estão lá calados, sem diagnóstico, sem ter ido para a televisão, e estão também no Exército, porque quando chegam a esse nível de funcionalidade que você tem,
fica realmente imperceptível no ambiente de trabalho, né? Porque todo mundo quer uma pessoa competente. O exército não é diferente, as forças armadas não são diferentes. Na política, existem políticos com autismo também, só que ou não sabem ou não têm um diagnóstico. Então, é justamente isso que a gente tem também que levar em consideração na Reunida, que hoje eu estou aqui pela Reunida, como Fátima Decovante, né? Independente, ativista do Ultimates, eu já me empenho. E como Reunida, também é uma das nossas propostas acabar com esse preconceito nos órgãos públicos, nas instituições governamentais, nas Forças Armadas. É impossível ignorar o talento de uma pessoa com autismo ou rejeitar, não por alguma inabilidade, mas por ter um diagnóstico de autismo. Então, está aqui registrado, viu, Enan? A gente não vai deixar reunida.autismo aqui no Instagram, a gente não vai deixar por menos, não. E, ó, Enan também apoia a Reunida, ó. É um profissional apoiador da Reunida. E a gente fica muito feliz. Enan, só para fechar essa parte do Exército, tem mais alguma mensagem que você queira dar para eles? Que aí eu passo para a pergunta seguinte. Na verdade, né, eu tinha uma coisa assim na minha cabeça que o dever cívico do homem brasileiro era servir o exército pelo menos um ano. E só queria cumprir meu dever meu dever para com a minha nação, cumprir com o meu dever cívico. Sim. Mas a pátria me rejeitou. Só queria pedir uma coisa para os pais de autistas. Ter como uma forma de protesto também. E boicote. Uhum. Não leve seus filhos em psiquiatras militares. Ó, fica a dica, hein? Fica a dica do Enan para os pais dos jovens autistas. Não leve seus filhos para os psiquiatras militares. Muitos desconhecem o autismo. Se conduzir o meu caso dessa forma, com apenas 20 minutos de consulta, fazendo perguntas nada a ver e já traçaram minha vida dizendo que eu sou capaz e que eu não sou capaz, eu não sei como conduzir os seus filhos. Então, assim, né? Muitos psiquiatras militares atendem por fora do exército também. Então, assim, não leve seus filhos em psiquiatras militares. Certo. Espalhem essa mensagem para os seus amigos. Sim, e Enan, obrigada. Enan, você acredita que seja assim também em todas as Forças Armadas? Ou você acha que pode ter tido, digamos, um azar de ter a entrevista com psiquiatras desinformados? Você acha que a gente deveria levar mais informação lá para dentro, para que todos se informassem bem, para que isso nunca mais acontecesse? Sim, pode ser. Acho que assim, que esse que é um problema do Brasil, né, que falta de informação. Sim. Até de profissionais, né, que o país precisa corrigir. Assim, não estou generalizando. Eu conheço pessoas muito boas dentro do exército, pessoas que, quando eu contei a história, acharam também um absurdo tudo que me aconteceu, tudo que me fizeram. Sim. Uhum. Não, graças a Deus tem esse apoio, né? Porque nem todo mundo é desinformado também. Eu acho que, pelo menos, no nosso ambiente do mundo do autismo e até fora, quem ouve a tua história pensa que é um absurdo, né? A doutora Grace está falando, será que é desinformação ou preconceito mesmo? O que você acha, não? Vamos já abrir para as perguntas um pouquinho, né? Para não ter muita pergunta. Então, você acha que é preconceito ou você acha que é desinformação? Ou os dois? Os dois. Os dois, né?
É, É, eu eu deve acho ser que é os dois. E se eu tivesse entrado, verdade. A Vânia, olha, a Vânia Chimeski, desculpa, Vânia, é, é nossa conselheira de Joinville, Santa Catarina. O filho dela, Aaron, é um autista, assim, como você, muito uma pessoa, aliás, um ser humano muito bacana, né? Pelo que eu sei da Vânia, e ele quer ser bombeiro, né? E ela diz, Fátima, entende o motivo de estarmos fazendo conscientização para militares e policiais da Polícia Civil? Pois é, porque ela faz um trabalho muito bacana junto a esse tipo, né, de servidores públicos, para que eles tenham uma outra imagem do autismo. Então, obrigada por isso, viu, Vânia? A Rosilene diz que você é um exemplo de superação e que o Piauí te acompanha. Olha que bacana. Obrigada, Oh, obrigado. Rosilene. Que recado Um abraço lindo. para o maravilhoso estado do Piauí. O Piauí, né? Maravilhoso. A Cláudia Moraes, que é a nossa conselheira de honra e a publicista Relações Públicas da Reunida, diz que a live está excelente. A gente vai gravar, viu? Vamos colocar no canal do YouTube e nas redes da Reunida. A Priscila diz, Enan, qual a mensagem que você daria para os pais de crianças com autismo? A mensagem que eu vou dar é assim, né? É uma coisa é uma mensagem muito simples, mas que para mim fez muita diferença. E para autistas faz muita diferença também. A mensagem é simplesmente: não deixe de acreditar no seu filho. Ai, que lindo! Fiquei arrepiada. É verdade. Não deixe de acreditar. Por mais que o mundo não acredite, só o simples fato da gente saber que nossos pais acreditam na gente, isso já faz toda a diferença. Ai, que mensagem linda, viu, Priscila? Nunca desacredite do seu filho. Achei lindo. Eu fico sempre Gente, emocionada com esse tipo de. parece, parece que não faz diferença, parece que não faz diferença para o autista, mas faz muita Faz, diferença. faz muito. E o Edinho já falou isso uma vez no recadinho dele, sabe, não? Pedindo aos pais para nunca desacreditarem dos filhos, nunca deixarem de apoiar. E é verdade, quando o autista fala, a gente tem que ouvir, né, gente? Bruna, querida, nossa conselheira, nossa artista da Reunida, muito obrigada, beijo. O It's Me, José Júnior, diz, Enan, meu amigo, siga em frente. Um amigo seu, Meu pastor, que bacana. meu Gilson pastor Silvio querido, diz que tem a cuidado. falta. Perdão. Gilson Silvio diz que a falta de informação leva ao preconceito. É verdade, né? Não, a falta de informação traz preconceito, traz aquela visão da gente não saber, né, entender o autista de dentro para fora. E deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Olha, tem alguém pedindo para falar? A Nut Fran Landman. Se puderem falar sobre o relacionamento amoroso, agradeço. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Ana? Sobre ter uma relação amorosa? Se você acha, né, se é um desafio, digamos, é um desafio? É um desafio. Para mim é um desafio, né? Principalmente por causa da questão também da linguagem corporal. Uma coisa que eu descobri, né, que assim, né, a arte da conquista e da sedução é enviada mais por sinais corporais, né, do que por palavras. E eu Verdade. tenho dificuldade com a minha linguagem corporal. Corporal. Sim. E também de entender Sim. os outros sinais corporais. Não é assim, mas não é machismo que eu vou falar que não. Não sou machista, longe de mim isso, mas mulher é complicado, hein?
Gente, vocês mulheres, se o Enan tá falando isso pra gente, o Edinho fala isso também pra mim. Mãe, eu não entendo. Às vezes as meninas estão paquerando, ele não vê, né? Aí eu falei, Edinho, acho que aquela menina ali tá te paquerando. Aí ele, né, tá sempre atrasado na paquera, porque é muito difícil esses sinais sutis, né? E as mulheres, nós realmente nós somos mais a sutilidade, é um olhar, é um sorriso. Então, é complicado, sim. Porque, tipo, se tá gostando, por que não fala? Eu gosto de você. Tá Não vendo, fala. gente? Quem tiver buscando um namorado muito bacana e autista, seja direta, tá bom? Vai Mas funcionar assim, melhor. é o meu Vou passar sonho. para outras perguntas. Casar, ter A filho. Cláudia Moraes, Enan, a Cláudia Moraes está perguntando qual a sua especialidade na medicina. Por enquanto, eu sou só médico generalista mesmo, né? O Certo. clínico geral, como o pessoal fala. Clínico Mas eu estou geral, né? estudando. Uhum. Mas eu estou estudando para passar na prova para entrar na residência de neurocirurgia. Ai, que lindo! Meu Neurocirurgia, que sonho bacana, hein? é ser Ai, você vai neurocirurgião. E você vai conseguir, não, porque até agora eu acho que Amém. não teve nada que você não conseguiu, né? Quando você foca em uma coisa, isso é uma coisa linda, que bom. Então, é o clínico geral. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ui, peraí. Tem muitas aqui. A Kel pergunta, depois que você virou médico, os preconceituosos... Peraí. Perdi a pergunta. É complicado passar. Depois que você virou médico, os preconceituosos lhe vêm de outro modo? Sim, sim, sim. Sim, Com certeza. com certeza. Interessante isso, É, né? Porque E assim, né? Alguns já se desculparam. que lindo, mas isso é muito lindo. Oi, peraí que eu apertei alguma coisa, coloquei do outro lado. Pera. Desculpa. Pronto. É que aqui é difícil ver as perguntas e mexer ao mesmo tempo. Então, Kel, tá respondido. Algumas pessoas pediram desculpa, inclusive a ele, que isso é muito bom. Uhum. Deixa eu ver, tem a pergunta do Marcos. Pergunta. Só um instantinho. Quais as principais dificuldades escolares que você encontrou até chegar na faculdade? Todos os professores. É, Controle inibitório. assim, né? Muitas. Eu, uma coisa que muitos autistas têm, que eu tinha também, é o hiperfoco, né? Certo. E, assim, acaba tendo matérias que a gente gosta mais do que outras. A Isso. matéria que eu mais amava na minha vida escolar era história. Sim. E aí, assim, né? Uma coisa que eu aprendi a ter, mas que eu antigamente não tinha, era o controle inibitório, né? Sim. Aí começava a aula de história, aí eu já queria perguntar, já queria acrescentar comentário, já queria falar sem parar. Mas não é porque eu sou metido, é porque eu gostava. Eu me Sim. divertia, eu me empolgava. Sim. É, e assim, né? Eu tive um professor de história que é meu amigo até hoje. Gênesis Barbarara, pessoa muito querida, um homem incrível. E assim, ele soube me entender e soube lidar também, né, com essa situação. E assim, é meu amigo até hoje. Só que eu tive outros professores de história que não me Uhum. entenderam, que não me Tem sempre entenderam. aqueles que são mais sensíveis e que entendem melhor a gente, né? O aluno, acho que o aluno mais diferente, de qualquer maneira. E aí a Maura aproveitou uma resposta sua, Maura Cosentino, e perguntou
como você conseguiu o controle inibitório? Você disse que não tinha muito controle. Você conseguiu o controle com o tempo? Olha, para ser bem sincero, até hoje. Até hoje não tem. Até hoje É, tem pouco. Tá. assim, é o tipo de coisa que, assim, eu vou aprendendo observando as situações, né? Observando as pessoas, ou então, às vezes, alguém me dando uma dica, Que minha mãe bom. falando. É o tipo de coisa que, assim, eu vou aprendendo aos poucos. Com a experiência de vida, né, Inan? Uhum. A Experiência de vida. experiência melhor E eu, professora. e eu aproveito para falar também que você contou realmente com uma família muito bacana, né? Os teus pais são pessoas, nossa, pais maravilhosos que perceberam as necessidades, que te ajudam, como eu ainda faço com o Edinho, né? Parece que o Edinho também, o Edinho tá ótimo, mas sempre tem alguma coisa que os pais podem dar uma ajudinha, até ter essa experiência toda de vida para já não precisar disso. Então, ficar aqui também um beijo e uma flor para a Érica, né? Para os seus pais, na verdade, para os dois. Olha, Nan, a Ed Nusa Rodrigues está falando que é fã, admiradora e se emociona demais com a sua vitória. Enan, você é 1000. Ai, que lindo. Obrigado. E Autismo Make, a Kênia Dio diz que ela é que nem você. Realmente, vocês são maravilhosos. E eu vi uma outra pergunta boa aqui. Nossa, é muita coisa. Sim, essa da Diana Cardoso. Ela gostaria de saber como aconteceu a adaptação curricular na faculdade e o atendimento especial, né? O AEE, na universidade. Eu nunca usei. Como? Nunca usou? Não, nunca fiz uso. Olha só, ele não teve adaptação, gente. O Me Enan, lasquei mesmo. ele fez Desculpa a tudo do palavra, não tem jeitinho nada. regular, né, Enan? Foi Aham. regular total, tá? Não teve adaptação, não teve atendimento especial, não. Não. Deixa eu Fui ver enganado. mais. Sim. Deixa eu ver outra pergunta. Tem pergunta demais, realmente. A Cleo Velasco, referente ao vídeo motivacional que o Enan tem. Peraí, a pergunta some, não tem espaço para tudo. Referente ao vídeo motivacional que o Enan tem, como faço para revê-lo? Parece que você fez um vídeo motivacional, Enan. Aonde a gente pode encontrar esse vídeo? Os vídeos estão todos na página do projeto Autismo na Escola, no Facebook. Viu, gente? Cléo Velasco está na página Projeto Autismo na Escola, tá? Que é um projeto da família do Enan, no Facebook, tá? Outra pergunta que estava agendada também. A Kel, de novo. Kel, a gente vai levar reunida para o Ceará. Pode ficar tranquila. E ela faz outra pergunta, Enan, se você sofreu bullying e preconceito. Isso a gente já respondeu, Kel. Ele falou já que ele sofreu bullying e preconceito na escola. O Marcos diz que ele é professor do AEE, apoio e ama a causa autista. Ai, que bacana. Muito obrigada, Marcos. Muito bom saber disso, viu? A Inês Cristina Cardoso pergunta como fazer para trazer a palestra de vocês para a escola. Eu acho que é entrar em contato, né, com o Projeto Autismo na Escola. Essa parte eu vou pedir para minha mãe falar um pouco. Ai, que bom! Vou ver a Érica. Sim, vem, minha querida. Oi, meu amor, que felicidade de te ver.
Estão ali na ansiedade de mãe do lado de lá. Então, o projeto Autismo na Escola, o interesse que a gente tem é que realmente ele chegue em todo o país. Nosso interesse é que ele se multiplique, porque a gente faz as palestras na escola justamente pela experiência que o Enan viveu, né? Você me conhece, sabe como tudo isso surgiu. Nós já estamos há 4 anos, é o 4º ano do projeto. Esse ano a gente conseguiu levar para o governo do estado do Mato Grosso, então antes de acontecer a Covid já estava tudo encaminhado para que todas as escolas fossem treinadas e realizassem esse projeto, que é um projeto de conscientização, porque a gente informa, conscientiza os alunos para eles serem participantes desse processo de inclusão em sala de aula, juntamente com os professores da sala. E a gente tem disponibilizado no nosso site, né, o www.projetoautismonaescola.com.br, um modelo nosso para que cada estado, para que cada escola, para que cada pai adapte para eles. Então, tem um vídeo de 1 hora em que a gente explica direitinho, né? Até sou bastante prolixa, explicando com muito detalhe como as famílias podem fazer, como a gente faz. Então, por exemplo, a gente começou com escola, depois a gente foi para universidades, aí a gente já faz com órgãos públicos, a gente está agendado Corpo de Bombeiro, Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. O nosso governador, com a primeira-dama, abraçou mesmo a causa do projeto. Eu entreguei para o Estado, eu presenteei o Estado do Mato Grosso com o projeto para que seja um projeto do Estado do Mato Grosso, projeto de inclusão. Então, assim, nós chegamos onde a gente sempre lutou para chegar, mas nós gostaríamos muito que ele se expandisse por todo o país, porque é um projeto simples. Ele é um projeto simples, Fátima, que não demanda custo mais para o Estado, porque, na verdade, ele vai usar os profissionais que ele já tem, mas que tem um efeito imenso já no dia seguinte. E a gente percebe as mudanças na vida do Enan, a gente percebe as mudanças na vida da Isabelle, que é o caso severo da nossa casa, que tem 14 anos, é autista, né, severo, não verbal. Então, e assim, a gente já fez mais de 200 palestras, mais de 20 mil pessoas já passaram pelo projeto. Então, só o pessoal entrar em, assim, qualquer das páginas é Projeto Autismo na Escola, Instagram, Facebook e no nosso site, ok? Ai, que linda! Obrigada, Érica. Gente, olha, eu tive o prazer de receber o projeto também, eu conheço o projeto, eu li, é maravilhoso, é simples e eficaz. Então, entre em contato com as redes sociais da Érica para implementar esse projeto em todo o país. A gente tem o privilégio de ter a Érica Rezende como conselheira estadual do Mato Grosso, uma honra imensa. E através da Reunida a gente vai tentar mostrar o projeto dela, né, para o país todo. E coloca no Google Projeto Autismo na Escola e vocês vão ver informações maravilhosas. E vão se perguntar, como é que a inclusão não é possível? Pois é possível. Procura o Projeto Autismo na Escola. Obrigada. Vamos voltar para o Enan, que tem uma pergunta aqui. A Edilza Fermo, também conselheira da Reunida. Oi, querida. Ela pergunta para você como você lida com bullying. Você ainda sofre algum bullying hoje em dia ou acabou? Olha, faz um tempo que eu não tenho sofrido bullying. Na verdade, assim, né? Quando eu estava na faculdade, uma coisa que eu ouvia de alguns colegas, né, era assim: não, os pacientes podem não te aceitar por você ser autista. O paciente ele pode chegar para você e falar: não vou deixar você pegar no meu filho porque você é esquisito. Só que é assim. Quando eu formei, quando eu comecei a trabalhar, foi justamente o contrário. Os pacientes, eles têm me aceitado muito bem, têm me recebido muito bem. Eles não se importam com o fato de eu ser autista. Deixa eu pegar eles, deixa eu pegar nos filhos deles. Ou seja, foi totalmente o contrário na minha vida profissional. Que lindo, né, Ana? Porque você também inspira isso nas pessoas. Você, pelo menos para mim, você inspira confiança. Você é uma pessoa agradável, você é simpático, você é empático, você é preocupado com o outro.
E isso a gente sente logo. E eu acho que seus pacientes vão sentir também o cuidado que você se importa com eles. Porque quando uma pessoa autista é dedicada, ela é dedicada até o máximo, né? Eu ia perguntar isso, fala do livro, ó, bora falar desse livro. Mostra o livro. Ó. Esse daqui, né? É o primeiro. É o meu primeiro livro. Se chama Expressamente, né? Eu escrevi faz pouco tempo. Só que assim, né? Foi mais como se fosse uma reunião dos meus pensamentos, né? Ao longo da minha vida. Que bacana. Desenhos, textos, poesias. Lindo. Que bom. E fala como é que a gente pode comprar, Enan? Tem algum link, algum lugar que a gente pode comprar o seu livro? Assim, né? Infelizmente a gente não lançou por causa do Covid. Ah, entendi. O Daqui a alguns dias, coronavírus. Sim. daqui a alguns dias nós vamos lançar, né? E eu vou colocar todas as informações na minha página pessoal e na página do projeto Autismo na Escola. E eu vou ter o maior prazer em divulgar também, né? Fala Obrigado. comigo que eu divulgo na hora, com todo prazer. A Reunida divulga, porque nós somos fãs de você e da sua família toda, né? Gente, a gente tem ainda 5 minutinhos. Deixa eu passar aqui por umas perguntinhas. Muitos aplausos, muitos beijos para você, não? Obrigado. Coisa linda. Você é muito querido por muita gente. Motivados pelo autismo de Macaé, Rio de Janeiro. Diz que buscou os conteúdos da Érica no site e estão fazendo, viu, Érica? O pessoal de Macaé. Eu conheço eles. Que lindo! Mandando um abraço. Que bacana! Diana Cardoso pergunta qual o site. O site, a Érica falou, é o www.projetoautismo. Desculpa? Projeto Autismo na Escola. Isso, projetoautismonaescola.com.br. Se colocar no Google, Projeto Autismo na Escola, vai aparecer, tá, Diana? Deixa eu ver. A Maura diz que a Érica, isso é para você, Érica. A faculdade não entendeu o Rafa autista e não aceitou eu ir falar. Como podemos atuar na faculdade que não tem um setor que ajuda nisso? Tem como você ajudar no caso do meu filho, Érica? Fátima, eu creio que esse é o trabalho acho que o Reunida quer fazer realmente no país, né? Porque não existe não aceitar. Eu tenho aqui no Mato Grosso, talvez porque nós já estamos em algum tempo, a gente tem a Kelly também, que é conselheira, né, do Reunida, tá ali em Cuiabá. A gente tem uma aceitação enorme, assim, não tem sido difícil a gente entrar, porque tem alguns casos que precisam mesmo de adaptação de conteúdo, né? Então, se não existe não aceitar, é preciso, existe lei, aí a gente fica nessa luta, busca o Ministério Público, mas é o que ela tem que fazer. Ele tem direitos, né? A Berenice está sempre dizendo isso, existe as leis, existe o Ministério Público, e não existe isso, a gente não aceita e a gente não adapta. O Enan foi uma opção muito dele, ele sempre quis ser muito independente. Então, assim, imagina assim, eu sofria sabendo que existiam os direitos, né, dele, embora o Enan já tenha 28 anos, os direitos são mais recentes, mas ele quis ir até o final. Chegou em algum momento que alguns professores amigos diziam assim, vamos flexibilizar, e ele dizia, não, eu não quero, e os próprios colegas diziam que não. Mas eu entendo que muitas vezes é necessário, facilitaria muito, né? Mas é muito da personalidade do Enan também, né? Dessa maneira. Mas para a mãe aí é um direito, ela tem que ir atrás, sim, é necessário, tem que ser feito, é lei, não tem que a universidade querer ou não querer. E às vezes é isso, a gente serve para ser esses que vai na frente, que vai abrindo caminhos. Muitas vezes nossos filhos não serão beneficiados, né? Mas os que vierem depois serão beneficiados, que é o caso do Projeto Autismo na Escola, que eu falo para o Enan. Né? Mas não existe a instituição não querer, tem que acontecer e...
Obrigada, Érica. Olha, nós vai acabar, a gente tem 1 minuto e meio, então eu só vou pedir para vocês seguirem, continuem seguindo a Reunida, porque a gente vai apresentar sempre as lives bacanas. Sigam o Enan, né? E o projeto Autismo na Escola. O Instagram do Enan é enan.nascimento, não é isso? @enan.nascimento. E o Instagram do Projeto na Escola é @Projeto Autismo na Escola. E tem sempre coisa boa para falar. Compre um livro expressamente assim que for divulgado. A Kênia Dio falou que ela vai te dar o dela e você dá o seu para ela. Vocês vão trocar livros, Enan. E o Maravilhoso. agora, sim, eu vou deixar os últimos 50 segundos com você, tá? Para você se despedir, Enan, se você quiser. Eu queria muito agradecer a Renilda a Reunida pela oportunidade que vocês me deram de estar falando um pouco aqui sobre tudo. Queria te agradecer. Assim, eu sei que você está do outro lado do Atlântico, mas para mim e para minha família é como se você já fosse alguém da nossa casa. Alguém da família. Eu adoro você, Ana. Muito obrigada. Agora eu estou vendo 7 segundos. Um beijo grande, um bom dia para você, um bom dia a todos. Tchau.